Ano Bíblico 2022. 1 Reis, capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: Nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram aos seus deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que lhe precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me destes, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou terra de Cabul, o nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Meguido e Gezer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas e nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor, e Salomão construiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou os navios, os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir
e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão que ele tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados, os copeiros e todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ela lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Foram os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto em cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta e do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes. Junto com os navios de Irão, cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras.
e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. O reinado de Salomão bem poderia ter sido chamado a Idade de Ouro do povo de Israel. Sua fama, sabedoria e riqueza se espalharam por todo o Oriente Médio. Alguém que realmente se impressionou com o que ouviu foi a rainha de Sabá, também chamada Rainha do Sul. Nós realmente não sabemos exatamente de onde ela veio. Foram feitas afirmações de que ela veio da Arábia e Etiópia. No entanto, o principal aqui é que ela queria questionar e verificar pessoalmente toda a fama e sabedoria de Salomão. Ela testemunhou que ela antes não acreditava nos relatórios, mas depois de visitar o rei e ver pessoalmente tudo o que ela viu, ela se convenceu de que sua sabedoria e prosperidade ultrapassavam o que ela tinha ouvido. O mais incrível é que ela deu glória a Deus, ao Deus de Israel. Houve uma troca de presentes entre Salomão e a rainha de Sabá. No entanto, Salomão não cometeu o erro que Ezequias faria anos depois, mostrando todas as suas riquezas e se esquecendo de dar glória ao Senhor. A rainha de Sabá ficou tão impressionada com o Deus de Israel e o que ele havia feito por Salomão, que se acredita que esta visita foi fundamental para que entregasse sua vida ao Deus de Israel. Lá em Mateus 12, verso 44, você pode conferir. Nunca devemos esquecer que tudo que temos vem de Deus. As coisas deste mundo são muito pequenas em comparação com as grandes coisas e benefícios espirituais que Deus oferece para seus filhos. Infelizmente, as pessoas acumulam riquezas e nunca dão crédito ao seu verdadeiro doador, o seu verdadeiro Senhor. A rainha de Sabá recebeu muito mais do que ela tinha dado a Salomão. Ela recebeu as bênçãos que vêm quando nós reconhecemos que Deus é o grande provedor. Salomão tornou-se um testemunho a todas as nações da terra. Todos eles vieram para ouvir a sabedoria que Deus colocara em seu coração. Esperemos vê-los se saudando no reino de Deus. Há muitas pessoas em torno do mundo que reconhecem que Deus é quem lhes forneceu tudo o que eles têm, e eles, por sua vez, dão tudo o que podem para o avanço da causa do Senhor. Ouvi um deles dizer: quanto mais eu dou do que eu posso, mais Deus me dá de volta. Deus concede sabedoria, conhecimento e riqueza, e por sua vez o seu povo glorifica o seu nome e ajuda ainda mais a sua obra. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga. Aprendi um ditado uma vez que diz assim: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Quando cuido da casa de Deus, Deus cuida da minha casa. Que Deus cuide da sua família, do seu lar, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.